Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 9. E o nosso tema é arrependimento e fé para a salvação. Então nós vamos ver nessa lição, irmãos, que nós temos que nos arrepender e ter fé naquele que nos proporcionou essa oportunidade ao arrependimento. O nosso texto áureo, que está em Atos capítulo 2, versículo 38, diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a perdão dos pecados, e se recebereis o dom do Espírito Santo. Então, as pessoas têm que se arrepender e ser batizados, e vai receber o dom do Espírito. Nós temos que andar em Espírito, em novidade de vida, nós temos que andar na presença de Deus. É a nossa verdade prática. O arrependimento do pecador é o primeiro passo para receber, pela fé, a graciosa salvação de Deus. Então, através do arrependimento, o pecador acaba alcançando a paz que só o Espírito Santo de Deus pode conceder, pode proporcionar. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos 2, 37 a 41, diz assim: E ouvindo eles, compungiram-se em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Pedro começa a pregar falando do arrependimento. Irmãos, hoje se fala pouco, mensagens, se fala quase nada acerca do arrependimento. Se fala muito pouquinho do arrependimento, são poucas mensagens. E quando o pecador, quando o pregador, ele tem a coragem de pregar, as pessoas torcem o nariz, faz caras e bocas, como diz o outro. Porém, essa é a mensagem. Pedro começou a pregar a mensagem do arrependimento. Se nós formos cheios do Espírito Santo e começarmos a pregar acerca do arrependimento, as almas vão se arrepender, as pessoas vão reconhecer os seus pecados e nós vamos ter uma igreja forte e firme, que vai ouvir a palavra e aceitar a palavra com toda, meus irmãos, com toda a vontade e desejo de ouvir uma boa palavra. Nossa introdução. O arrependimento e a fé operam conjuntamente para a salvação. É o pecador arrependido que crê no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Essa fé leva o pecador arrependido a abandonar de vez a situação de pecado, para então ser perdoado e experimentar, assim, a paz de Deus em seu coração. Então, o arrependimento é necessário. O arrependimento tem que acontecer na vida da pessoa. O arrependimento tem que estar presente na vida da pessoa. Isso, meus irmãos, é uma coisa que todos nós temos que fazer. Mas o crente se arrepende também. Todos nós temos que ter a atitude do arrependimento. Nos arrepender, de quebrantar o nosso coração, colocar a nossa vida no altar do Senhor. O tópico 1, arrependimento, uma transformação do espírito. Definição de arrependimento. No Antigo Testamento, arrependimento significava mudança de ideia ou de propósito, no sentido de abandonar o pecado, voltando-se para Deus de todo o coração, alma e força. Em o Novo Testamento, o verbo arrepender é mais fortemente expressado, pois significa converter-se ou retornar. Ou seja, converter. Estava por um caminho, converteu a direção e agora está indo por outro caminho. Isto é uma verdadeira metanoia, do grego mudança de mente. Então, meus irmãos, o arrependimento ele tem que existir na nossa vida com uma mudança de atitude, com uma mudança que tem que haver na nossa vida. Nós temos que se arrepender. Aquele que não se arrependeu tem que se arrepender. Todos os dias nós temos do que nos arrepender. Nós fazemos coisas erradas, entristecemos o Espírito Santo. Porém, o crente verdadeiro, ele se arrepende, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece o seu erro. O pecador, quando ele aceita Jesus, ele vem com uma convicção de pecados na sua vida e ele vê a necessidade do arrependimento. O 2, o arrependimento na vida cotidiana.
O arrependimento nos livra de amarras do inimigo, da culpa que escraviza e nos tira a alegria de viver. Então, todas as vezes, meus irmãos, o arrependimento na vida do cotidiano, no dia a dia, no nosso dia a dia, nós temos que ter essa atitude de arrependimento. Por quê? Porque o inimigo todos os dias ele vai vir querer sorrateiramente prejudicar a nossa vida. Esse é o lema do inimigo. Matar, roubar e destruir. Então todos os dias ele vai vir sorrateiramente. Então nós temos que ter a atitude do arrependimento cotidiano. Para quê? Para que nós não venhamos, meus irmãos, nos prejudicar mais na presença de Deus e dar mais vazão também às coisas do inimigo da nossa alma. Então nós vemos que tudo isso que acontece em nosso meio, tudo aquilo que Deus nos proporciona, às vezes nós somos tentados, ser tentado não é pecado, o pecado é ceder à tentação. Então nós temos que entender que aquilo que Deus está nos dando é a possibilidade de nós estarmos fazendo a vontade de Deus, estarmos buscando ao Senhor. No cotidiano, no nosso dia, nós temos que tomar essa atitude. Não achar, mas é assim mesmo, eu sou fraco, são as situações da vida, são as questões, o homem erra, o homem peca, o homem faz isso, aquilo, não importa. Nós temos que fazer a nossa parte na presença de Deus. Por isso, a palavra de Deus aconselha-nos a fazer um autoexame sincero para percebermos o que sorrateiramente nos contamina, pois enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Então é no dia a dia que muitas vezes o inimigo acaba tomando ocasião na nossa vida. Por isso que todo dia nós temos que fazer uma análise da nossa vida, da situação do nosso coração. O 3. A ação do Espírito Santo no arrependimento. O Espírito Santo opera o arrependimento na conversão do ser humano. Então, meus irmãos, quem nos dá essa convicção, esse desejo de se arrepender, é o Espírito Santo que nos mostra os nossos erros, que, vamos dizer assim, que vai dizer para nós que nós estamos errados, que nós somos errados, que nós pecamos contra Deus e entristecemos o Espírito. Então é o Espírito Santo de Deus que fala conosco acerca dessas questões. Então é necessário nós entendermos, acatarmos tudo aquilo que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Não é vergonha para ninguém se arrepender, dobrar os seus joelhos e reconhecer os seus pecados. A vergonha vai ser para aqueles que não se arrependeram, que não se arrependeram e estiver, meus irmãos, no lago de fogo e enxofre. Então isso é muito sério. O arrependimento é uma questão que nós estamos dando ouvido à voz do Espírito Santo e reconhecendo os nossos erros. A fé como um dom de Deus e como resposta do ser humano. A fé natural é a aceitação intelectual de certas verdades acerca de Deus, mas não acompanha por um compromisso com o Evangelho. Essa fé é vivenciada pelas pessoas que até acreditam em Deus e aceitam que Ele fez todas as coisas. Então, meus irmãos, é essa fé natural. As pessoas acreditarem em Deus, que Deus fez todas as coisas, que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é bom, as pessoas rezam a Deus, até oram a Deus. Mas isso é uma fé natural, não é uma fé de arrependimento, não é uma fé sobrenatural. Isso é uma fé natural. Acreditar em Deus é uma coisa que todo mundo acredita. Pelo menos a grande maioria da população mundial acredita em Deus. Sabe que existe um Criador de todas as coisas. Mas nós vamos ver aqui a fé salvífica. É uma atitude do intelecto e do coração para com Deus, em que o homem abandona a vida de pecado para confiar exclusivamente na obra salvadora de Cristo na cruz. Então, essa é a fé salvífica, crer que Deus morreu, que Jesus morreu por seus pecados, e acreditar naquele que tudo pode, e se colocar na presença de Deus e desejar o arrependimento. Quem vai fluir o arrependimento, quem vai nos convencer do nosso pecado e da nossa iniquidade é o Espírito Santo. E nós vamos dar ouvidos ao Espírito Santo falando conosco acerca do arrependimento. Então ele vai falar conosco, ele vai dizer a nós aquilo que nós precisamos fazer. Então cabe a nós, irmãos, fazermos aquilo que o Espírito Santo de Deus está nos mostrando. Então essa é a fé salvífica, que crê que não somente Deus existe, mas também existe o céu, existe o inferno, e que também as pessoas, até a fé natural, também até proporciona esse tipo de crença, ou esse tipo de acreditar. Mas nós que temos a fé salvífica, nós temos que saber que nós temos que ter fé, porque nós cremos no Deus, no Senhor Jesus, que morreu nos nossos pecados, nós temos que andar em novidade de vida. Os benefícios da fé.
A salvação é pela graça, mas a fé é o elemento indispensável para obtê-la. É a porta de entrada das bênçãos oriundas da salvação, tais como a justificação, a regeneração, a adoção, a reconciliação, o perdão, a santificação, a glorificação e a vida eterna. Então, meus irmãos, nós vamos ver que isso nos proporciona, os benefícios da fé nos proporciona isso, nos proporciona entrarmos na graça e através disso nós vamos ter outros benefícios também. Então, a fé em Deus, uma fé verdadeira em Jesus, vai nos proporcionar a oportunidade do arrependimento, a oportunidade de estarmos com o Senhor, a oportunidade de buscarmos a Deus, a oportunidade de fazermos a vontade de Deus e a oportunidade de desfrutarmos da paz, da graça, do poder e da unção do Espírito Santo. Eu vou ler aqui um conheça mais aqui, arrependimento. Quando os olhos dos pecadores são abertos, não podem sentir senão remorsos no coração por causa do pecado. É uma grande inquietude interior. O apóstolo exorta o povo a arrepender-se de seus pecados e confessar abertamente sua fé em Jesus como Messias e ser batizados em seu nome. Assim, pois, professando sua fé nele, receberia a remissão de seus pecados e participaria dos dons e das graças do Espírito Santo. Então, isso é se arrepender. Não é apenas ter remorso, ficar triste, não. Arrepender-se é mudar de vida, desejar mudar de atitude, mudar de postura, mudar, meus irmãos, mudar o jeito de mudar a sua vida toda. Isso é se arrepender. É lutar também por essa mudança, porque tem coisas que a gente não vai conseguir mudar do dia para o mas a gente vai se arrependendo, o Senhor me ajuda, eu não aceito, eu tenho essas tendências, e vai buscando a Deus, e vai falando com Deus, e vai lutando para que possa alcançar o lugar de arrependimento. O 3. O arrependimento e a fé são as respostas do homem à salvação. O arrependimento, condição para a salvação. Jesus afirmou que para fazer parte do reino de Deus é necessário o arrependimento. Zaqueu, o publicano, teve um arrependimento tão genuíno que prometeu dar aos pobres metade de seus bens e devolver 4 vezes mais caso houvesse roubado alguém. Então aqui deu o exemplo de Zaqueu, que ele disse, se eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicado. Então aqui nós vemos que Jesus diz, hoje chegou salvação a esta casa, porque esse também é um filho de Abraão, ou seja, Abraão, pai da fé, esse teve fé. Então nós vemos, irmãos, que Zaqueu aqui como exemplo, teve uma atitude ao qual chamou a atenção de Jesus. Jesus viu, realmente, hoje chegou salvação a esta casa. Então nós vemos que a convicção de Zaqueu acerca dos seus pecados, acerca dos seus erros, acerca da sua vida. E isso nós temos que fazer. Nós temos que desejar agradar o Espírito, desejar estar na presença de Deus, desejarmos fazer a vontade de Deus. Salvação por meio da fé. A salvação é pela graça mediante a fé, uma condição necessária para se obtê-la, pois sem a fé não se pode crer em sacrifício vicário de Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos agradar a Deus se nós não tivermos fé. Nós temos que ter fé em Cristo. Por quê? Porque a salvação é por meio da fé. Crer que Jesus pode todas as coisas, crer que Jesus é o Rei dos Reis, crer que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, mas a fé não tem que ser somente ouvida, tem que ser praticada. Essa é a fé ao qual vai nos conduzir a morar nas moradas eternas do Rei dos Reis, o Senhor Jesus. O 3, arrependimento e conversão. O arrependimento faz parte do processo de conversão e abrange o ser humano por inteiro, o intelecto, as emoções e a vontade. Portanto, a conversão é uma ruptura com antigas tradições e modos de vida abomináveis e pecaminosos. Agora, tudo se torna novo. Surge outra pessoa nascida de novo. Isso significa que todas as tarefas da vida humana assumem a virtude e a ética do reino de Deus ensinadas por Cristo Jesus. Então, o arrependimento e a conversão. Mudou de atitude, mudou a postura, desejo a Cristo, eu quero estar com o Senhor, eu quero fazer a vontade de Deus, hoje eu sou uma nova criatura. Então, o arrependimento é se converter. Aquilo que eu fazia não faço mais, não tenho mais desejo, vou procurar mudar a minha vida, vou procurar mudar a minha condição. Isso é o quê? Arrependimento. Se arrepender verdadeiramente
para que o nome do Senhor possa ser glorificado nas nossas vidas. Então nós temos que se arrepender. Nós temos que reconhecer os nossos erros. Nós temos que reconhecer as nossas limitações. Nós temos que desejar mais estarmos com o Senhor. Nós temos que desejar mais fazer a vontade de Deus. Isso é arrependimento. Conclusão. Como uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ao crente que experimentou essa conversão, cabe esforçar-se para manter-se afastado do que outrora causou-lhe tanta dor, sendo motivo de sua perdição. Agora tudo é novo, tudo faz sentido. Então hoje nós temos que entender que nós somos cristãos, nós temos que fazer a diferença, nós temos que buscar a Deus e glorificar a Deus verdadeiramente. Isso tem que ser partir de nós, tem que ser o desejo do nosso coração em fazer a vontade de Deus, em buscar ao Senhor e nos colocar na presença de Deus e nos derramar na graça daquele que tudo pode. Então, meu irmão, todos nós temos pecado, temos que nos arrepender, temos que reconhecer os nossos erros. Se você tem a oportunidade de pregar, pregue arrependimento. Claro, não vai dar muita audiência hoje, mas nós temos compromisso com Deus, temos que fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.